O Tribunal Superior Eleitoral errou ao convidar as Forças Armadas para participar da tal Comissão de Transparência da Eleição e palpitar, sugerir melhorias no processo eleitoral? Esse é meu tema do diagnóstico de hoje. Vamos lá? Vamos fazer uma recapitulação. No ano passado, o ministro Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, criou uma comissão de transparência da eleição. Foi um pouco depois do voto impresso ter sido derrotado numa votação na Câmara, da PEC do voto impresso não ter passado no plenário da Câmara. Foi uma medida do Barroso para fazer um gesto em direção aos críticos do processo eleitoral, não só o presidente Jair Bolsonaro, mas alguns militares mesmo que vinham endossando e repetindo o que o presidente vinha levantando contra o sistema eleitoral, já naquele momento, sem nenhuma prova de fraude, para dizer, olha, a gente não é avesso à mudança, a gente topa que haja mais melhorias, que haja transparência, que haja incrementos positivos no processo eleitoral como um todo. As Forças Armadas foram chamadas baseadas numa resolução que o TSE, o plenário do TSE, havia aprovado em 2019, dizendo que elas eram parte, era uma instituição que era parte do processo eleitoral. A relação entre as Forças Armadas e as eleições e as urnas eletrônicas remontam ao início das urnas. Vale a gente lembrar que engenheiros do IME, do ITA, escolas militares ligadas aos militares, participaram da discussão, do planejamento, da feitura, do início, do embrião do projeto da urna eletrônica. Essa relação também ao longo do tempo, se manteve com a segurança das urnas e que os militares têm uma atuação no dia da eleição, ajudando, por exemplo, a levar urnas a lugares distantes, como algumas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Ao criar no ano passado essa comissão, numa articulação que não foi feita unilateralmente, foi discutida pelo ministro Barroso com o ministro Edson Fachin, que o sucederia, como sucedeu na presidência do TSE, e com o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do TSE nas eleições. A ideia deles, ao fazer isso, foi fazer esse gesto. Teve também uma tentativa de esperteza política por trás. A ideia era, ora, se vai haver um militar na comissão de transparência vendo, atestando como isso aqui é uma coisa segura, é um processo transparente, confiável, isso diminuiria as chances do presidente Jair Bolsonaro fazer o que ele está fazendo, que é continuar jogando suspeitas sem base em cima do processo eleitoral. Como assim o Bolsonaro iria questionar as Forças Armadas, que são parceiras do governo dele? Essa era a ideia. Somado a isso, o ministro Barroso não participou diretamente no convite, mas conversou com o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, e houve um convite do TSE ao general Fernando de Azevedo e Silva, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro, para que ele fosse o responsável pela segurança das urnas nas eleições. O general Fernando topou, só que às vésperas de assumir, agora em 2022, a função, ele recuou, alegando motivos de saúde. Tanto entre os militares quanto entre os ministros do TSE, sabe-se que, muito provavelmente, houve algum tipo de pressão em cima do general Fernando. Não que as razões de saúde apontadas por ele não sejam verdadeiras, mas, muito provavelmente, acreditam os dois lados, houve mais que isso. Tanto a criação da Comissão de Transparência, o convite para que os militares participassem dela, quanto o convite para o general Fernando ser o responsável pela segurança das eleições, as duas medidas foram criticadas por outros ministros do STF e por outras instâncias da sociedade. O TSE teria sido ingênuo, acreditando que poderia contar com uma instituição de Estado que as Forças Armadas já mostraram que não são. Já mostraram há alguns anos que estão falhando nessa missão. Parecem cada vez mais instituições de governo, mas não de qualquer governo, do governo Bolsonaro. A crítica diz que, ao chamá-los para essa função, os ministros do TSE teriam colocado a raposa para palpitar no rumo do galinheiro. Ou seja, eles não tinham esse assento e, ao ganhar essa função,
ganharam o microfone para palpitar, criticar e levantar suspeitas infundadas sobre o processo eleitoral. Agora a questão é, quem errou nisso? O TSE, que acreditou que estava lidando com instituições de Estado, ou as Forças Armadas, que deveriam atuar como instituições de Estado, mas uma vez lá, estão atuando como órgãos de governo? Dá para a gente dizer que a culpa é do TSE, que o TSE errou a fazer isso? É uma crítica válida. Vamos fazer um paralelo com outro caso que aconteceu no final de 2020, uma discussão muito importante que foi sobre a sucessão da presidência da Câmara e da presidência do Senado. Aquela votação que houve no STF no final de 2020 para decidir se o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia poderiam se candidatar à reeleição e ter mais um biênio como presidente do Senado e da Câmara, respectivamente, guarda muitos paralelos com essa discussão sobre se é certo ou se é errado, se foi certo ou se foi errado, convidar as Forças Armadas para a Comissão de Transparência. Naquele momento, os ministros do STF se dividiram em duas correntes. Uns achavam que, em nome do bom resultado entre mortos e feridos que havia se conseguido em termos de salvar a democracia com as presidências do Alcolumbre e do Maia, valia a pena dar uma flexibilizada no entendimento da Constituição e autorizar que ambos se candidatassem à reeleição. Afinal de contas, a leitura majoritária, predominante, era de que o Alcolumbre e o Maia haviam conseguido colocar freios nos ímpetos golpistas do Bolsonaro, principalmente em 2020. A outra corrente do STF dizia que a Constituição era clara, era muito clara, dizendo que não era permitida a reeleição aos presidentes da Câmara e do Senado. Venceu essa segunda corrente, o Alcolumbre e o Maia não se candidataram, venceram, como a gente sabe, o Lira e o Pacheco. O Lira e o Pacheco estão dando conta de frear o Bolsonaro, tanto quanto o Alcolumbre e o Maia? Isso a gente vai precisar saber da postura de ambos nesse 2022, para lá de animado para responder. O fato é que o que o STF deveria ter feito ali? Atropelado a Constituição ou respeitado a Constituição, sido clara na leitura, no entendimento do que ela dizia, como fez, e deixar que a política resolvesse o resto. É a mesma coisa de agora. Não dá para a gente culpar o TSE por ter convidado uma instituição que deveria ser de Estado para atuar numa tarefa de Estado. Errados estão os militares.